Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos ver a segunda aula, que tem alterações da motilidade, Parkinsonismo e ACV. E eu também coloquei, o mesmo não dando, mas é porque aparece muito frequente. Eu li o cronograma de aula de vocês e eu não vi, que é... Ai, me deu branco agora. Mas só eu falo. Certo que eu adicionei que é pra gente avaliar o estado do paciente que ele está comatoso ou não. Nossa, Glasgow. Nossa, me deu branco agora. A escala de Glasgow, tá? Então, vamos começar a aula. A gente vai começar a aula com... O que não tá passando? Ai. É, Com a exploração da motilidade, da força, né? Quando o paciente ingressa no... Na verdade, eu aprendi isso até com um neuro. Quando você vai atender o paciente, é muito importante você ver como ele entra até seu consultório. Né? Ele caminhando até seu consultório. Porque só dele caminhar até seu consultório, você já vai avaliar a marcha, o equilíbrio, né? Os movimentos da cabeça, dos braços. Então, você vai avaliar a motilidade do paciente enquanto ele caminha até você. E depois, quando ele entra, você faz as manobras, de força, né? Então, você vai, com respeito à motricidade, você vai ver os reflexos, você vai ver se o tronco cerebral dele tá saudável, né? Porque a gente sabe que o nosso tronco cerebral, tanto quanto o nosso cerebelo, eles têm a função ali do mantenimento do tônus muscular, né? Da posição ereta e do nosso equilíbrio, né? Enquanto que a, os nossos movimentos voluntários é responsável pelas vias motoras, né? Que a gente aprende lá de novo, a gente volta para anatomia. A gente aprende nas IAs, né? Que é a córtico-nuclear e a córtico-espinal. Mas como a gente faz a exploração da motilidade ativa e da força? Tem uma manobra que é chamada de manobra de Barré e Migazzini, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, certo? Com essa manobra, você vai avaliar a motricidade dos pares craniais motores, a motilidade da cabeça e a capacidade de efetuar ditos movimentos contra uma resistência. A gente vai fazer essa manobra tanto no membro superior quanto no membro inferior. A do membro superior, nós vamos pedir que o paciente eleve ambos os braços, que nem a gente vê nessa imagem aqui, certo? Com as palmas das mãos, só que aí tá ao contrário, que tá a palma da mão tá em pronação, desculpa. Tá em pronação, certo? E a manobra, ela pede que você coloque uma mão de frente para outra, como se fosse bater palma, só que estendida. O que vai acontecer? Se o paciente ele tiver com algum nível de lesão, esse braço que está lesionado, ele vai, e tem a consequência da lesão, na verdade, ele vai descer, certo? Ele vai cair porque ele tem menos força muscular. Já no membro inferior, é a mesma manobra, só que do membro inferior, pede que o paciente coloque as pernas a 90 graus do músculo, certo? Com ambos os membros separados e para manter dessa altura, ok? Se o paciente tiver uma queda de um dos membros, significa que ele também tem uma parésia, certo? Então, aqui pode ser de duas maneiras. Pode ser do paciente em supino, com as pernas levantadas, que nem fala aqui, a 90 graus, a perna a 90 graus do músculo, e a perna com parésia, ela tende a cair. Ou pode ser o paciente pronado com as pernas para cima, porque fica 90 graus do mesmo jeito, só que essa perna, em vez de vir para cá, ela vai seguir a... Nossa, minha cabeça hoje tá horrível. A gravidade vai descender, certo? Dito isso, nós vamos ver alguns términos, né? O que é parésia? Parésia, ela é a diminuição da capacidade de efetuar movimentos voluntários. A parálise é quando tem uma impossibilidade de efetuar movimentos voluntários.
A hemiplegia, já não sei por quê, meu pai tá achando que ele é americano, norte-americano. Ele bota, tipo, em inglês. Eu escrevi piramidal, ficou com Y várias vezes. Então, se tiver piramidal aí com Y, vocês ignoram, tá? A hemiplegia, o que é hemi? Metade, né? Então, é a parálise que vai ocupar metade do corpo. A monoplegia é uma parálise de um membro só. A quadriplegia é quando tá paralisado os quatro membros, né? Que a gente conhece como a parálise do pescoço para baixo. A paraplegia é dos membros inferiores e a diplegia ela pode ser facial ou braquial, né? Que tem a parálise facial bilateral ou a parálise, faltou mais, de ambos os braços. Por que não tá indo pelo meu... Aí. De novo, eu coloquei aqui os signos, porque a gente vai falar de signos, então eu coloquei novamente o signo de Babinski, certo? O signo de Babinski que a gente aprendeu na outra aula, que a gente vai pegar o pé do paciente, vai passar, geralmente a gente passa a caneta, né? A tampa da caneta, pode ser uma chave, um alfinete, a gente fala aí na planta do pé, que começa desde o calcanhar e vai até o metatarso, certo? Chega aqui no metatarso e leva em direção ao polegar. Essa é o reflexo normal que nosso pé tem que ter. A gente tem que ter uma flexão de todos os dedos, certo? Se nós fazemos esse trajeto com o pé e o dedo se abre em extensão, nós temos um Babinski positivo. Orro que o Babinski positivo é patológico em adulto, mas em crianças ele é fisiológico. Crianças, eu acho que até 1 ano, se eu não me engano, tá? Ele é fisiológico. Nós também temos o signo de Hoffman. O signo de Hoffman, você vai pegar a mão do paciente e vai apertar a unha do dedo médio, certo? Quando aperta a unha do dedo médio, o que que vai acontecer se tiver uma patologia? Vai ter a flexão tanto do dedo índice quanto do polegar. Isso significa que o paciente ele tem uma lesão piramidal que está por cima da quinta ou por cima da quinta vértebra cervical, tá? E se você quiser, tipo, sensibilizar esse signo, você pode flexionar ou estender o pescoço do paciente, o que vai deixar o signo de Hoffman mais evidente ainda. Então, você pede para o paciente flexionar o pescoço e aperta o dedo. Então, a flexão do índice do polegar vai ser mais evidente. O clonus, né? O que é o clonus? É uma série de contrações involuntárias e rítmicas, certo? De um grupo muscular em resposta à extensão passiva e brusca dos tendões e músculos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar um paciente e fizer que nem esse médico tá fazendo aqui, no pé dele ou na mão, pode ser também. Eu pego o pé que tá relaxado ali e eu inclino para trás e eu solto, esse pé ele vai continuar tendo uma resposta rítmica, certo? Ele vai continuar com esse reflexo e ele não vai parar, ao menos que eu faça novamente uma. Ou eu aperte, ou eu faça novamente uma flexão nesse pé. E aí ele vai parar esse reflexo, certo? Então ele representa uma hiperexcitação do arco reflexo por supressão da ação frenadora ou reguladora exercida pela via. Ó, aqui, ó. Que merda, eu li. Oh, desculpa. Piramidal. Por isso é um signo de lesão piramidal, tá? Então, que nem eu falei, eu posso fazer do pé ou da mão. No pé, eu flexiono a perna sobre o muslo, né? Se toma o pé, provoca flexão dorsal, que provoca essa sacudida rítmica, mas é porque eu acho sacudida rítmica feio. Provoca esse arco reflexo inesgotável, né? Porque lembra que quando a gente faz um arco reflexo, né? Quando a gente bate por exemplo, o reflexo patelar. Quando a gente bate no tendão, no tendão, o que que vai acontecer? Eu vou ter a via de aferência, que vai levar para o meu centro regulador, que vai falar, não, tem que contrair. E aí vai contrair, meu pé vai dar minha perna vai dar uma leve, deixa eu ver, seria uma flexão, uma extensão, né?
Minha perna vai dar uma leve extensão, só que vai parar, certo? Porque do mesmo jeito que eu tenho um centro mandando que eu faça um reflexo, eu tenho um centro também inibindo esse reflexo. Quando existe a lesão piramidal, eu não vou ter a inibição do reflexo. Por isso que é inesgotável, certo? E o plano da mão, eu coloco a mão do paciente em extensão forçada e eu vou forçar essa extensão, mantendo alguns segundos, e aí quando eu soltar, a mão do paciente vai ficar do mesmo jeito que o pé tá aí. Eu acho que até, deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui. Ó, essa imagem aqui. Ela faz isso que nem precisa. Bastava ela segurar um pouco para cima e soltar que ele ia ter o clônus. Esse clônus tá bem marcado. Tá bem legal esse clônus. Certo? Voltamos aqui. A cincinese. O que é uma cincinese? A cincinese é quando os pacientes que têm uma lesão na motoneurona superior, certo? Que a gente conhece também como as piramidal, vai aparecer do lado paralisado, do lado lesionado, movimentos involuntários que vão acontecer quando o paciente tentar fazer um movimento voluntário do lado sano, certo? Essa ciscinese, ela pode ser de imitação, que é a que mais ocorre, que quando você tenta fazer, por exemplo, do bebê aí, ele tá tentando manter o olho aberto, então o outro olho ele tá abrindo e fechando, tá vendo? Ele tem uma retração do olho do lado lesionado, quando ele mexe o olho, o outro, ó, uma cincinésia. A gente tem a cincinésia de oposição e a cincinésia de coordenação. A que mais aparece no exame é a cincinésia de imitação, né? Então, por exemplo, você vai levantar, tentar levantar tentar levantar não, você levanta a perna sana. O que vai acontecer com a sua perna lesionada? Ela vai tentar levantar também, certo? Muito. Inclusive, eu coloquei uma questão dessa no final, que eu peguei as questões de prova, coloquei no final do Paula, que era para eu ter feito na outra aula, mas eu esqueci. Então, eu coloquei tanto questões na outra aula quanto questões dessa aula. Espasticidade, né? O que é espasticidade? É o aumento do tônus muscular e da resistência à movilização que acontece nos pacientes que têm os membros lesionados, certo? Onde uma lesão é da motoneurona superior. Só que não acontece logo da lesão, isso acontece depois de uns dias de instaurada a lesão. Ela está associada a hiperreflexia, Babinski positivo, e os membros superiores eles adotam uma postura de flexão, enquanto que o membro inferior adota a postura de extensão, certo? Esses espasmos, eles ocorrem pela inibição dos impulsos aferentes sobre a médula espinhal e doem, tá? Eles são dolorosos. Como é que a gente trata a cincinésia? Trata com benzodiazepinas, baclofeno e tizanidine. E também podemos acrescentar clonidine, difenilamidatoína associada à corpromazina e vigabatrina. E também a toxina botulínica. Lembra que eu falei na toxina botulínica na última aula, que o que é que ela faz? Ela causa uma parálise do músculo, né? Por isso que a gente tem pessoas que fazem muito tratamento de toxina botulínica no rosto, porque tira as rugas, né? O que é como ela tira a rusga? Porque ela faz aquela parálise, então o rosto ele fica mais jovem. E casos que o medicamento não funciona mais, ou que não funciona desde o início, pode fazer a cirurgia para poder bloquear esses impulsos nervosos, certo? E o Glasgow? Como é que a gente evalua o Glasgow? O paciente teve uma lesão, tá? O paciente teve uma lesão no motoneurona superior, o paciente chegou para você já apagada, você não sabe o que o paciente tem, você vai avaliar o Glasgow. O melhor Glasgow é 15, o pior é o 3. O Glasgow também vai te dizer o que o paciente pode ter, baseado no Glasgow que ele tá, se o paciente precisa ser entubado ou não. Lembra que Matheus fala que a intubação é critério médico, né, de acordo com o que você vê no seu paciente, mas enfim. Nós calculamos o Glasgow por três condições: abertura dos olhos,
a resposta verbal e a resposta motora. Eu coloquei em ordem, tá? Abertura dos olhos, 4, resposta verbal, 5, resposta motora, 6. Ok? Quando o paciente abre os olhos de forma espontânea, ele tem 4. 4 pontinhos. Você coloca lá, 4. Se ele abre, se você fala, seu fulano, abre os olhos, você consegue abrir os olhos para mim? E o seu fulano abre os olhos, ele abre os olhos em ordem verbal. Então ele tem 3. Se você fala, seu fulano, abre os olhos, seu fulano não abre os olhos, aí você vai lá e faz uma pressão, que geralmente a gente faz a pressão no tórax, certo? Para ter uma resposta à dor, aí ele abre os olhos, ele tem 2. E se você pede para abrir os olhos, não abre, você dá um estímulo doloroso, ele não abre os olhos, a resposta dele é nula. Ele tem 1. Aí depois você vai para a resposta verbal. O paciente está orientado, você vai falar, seu fulano, que dia é hoje? Seu fulano vai falar, hoje é terça-feira. Tá. De que mês? De agosto. Quem é o presidente? Milei. Tá orientado. Você sabe onde você tá? Tô no hospital. 5. Agora, se o paciente tem uma conversa confusa, fala, não, porque eu tô aqui na biblioteca e eu não sei o que você tá fazendo comigo, porque eu saio para comprar frango. Ele tem uma conversa confusa. É 4, certo? Você pergunta uma coisa a ele, você fala que dia é hoje? Não, porque o vermelho, eu falei que vermelho era pra de manhã e já é de noite e não tá vermelho ainda, tá? Isso é uma pessoa confusa. Então é 4. Se o paciente fala palavras inapropriadas, iorro é palavras inapropriadas. Se começa a xingar, falar pornografia, é 3. Se ele faz, seu fulano, você sabe onde você tá? Isso é sonidos incompreensíveis. 2. Se ele não tem resposta nenhuma, é 1, tá? E a resposta motora, você vai falar, seu fulano, pega na mão dele e fala, aperta minha mão. Seu fulano apertou a mão. Levanta o braço. Levantou o braço. Tá obedecendo as ordens? Massa. 6. Se você pega um, uma ponta de uma caneta e você vai lá na perna dele e fala, seu fulano, você sente isso aqui? Aí aperta a ponta da caneta na perna. E ele fala assim, tu tá doendo aonde? Ah, tá doendo na minha perna. Ele tá localizando a dor. Ele não obedece as ordens, mas ele localiza a dor. É 5. Se ele não obedece as ordens, se ele não localiza a dor, mas se você enfia a unha na mão dele e ele puxa a mão, ele tá retirando o membro à dor. Isso é 4. Se você faz um estímulo doloroso e ele dá uma flexão anormal a essa dor, certo? Por exemplo, se você aperta a mão, enfia a unha na mão dele, ele puxa. Agora, se você enfia a mão na unha dele, ele dá uma flexão no corpo, isso é uma flexão anormal à dor. É 3. Se ele estende a dor, é 2. E se ele não tem resposta, é 1. Tá vendo porque o pior é 3? Porque ele vai ter 3 pontos se ele não tiver nenhuma resposta a nada. E o melhor é 15 porque ele estaria espontâneo, orientado e obediência à ordem. Isso é questão de exame, eles vão colocar lá. É um paciente que abre os olhos, a ordem está falando palavras inapropriadas e localizador. Qual o Glasgow dele? Aí você vai somar. Se ele tem uma abertura dos olhos, a ordem ele tem 3, mas ele fala palavras inapropriadas com 3, 6, e ele localiza a dor com 5, 11. Então o Glasgow dele é 11. Isso é a resposta dada, isso é a pergunta dada de exame, tá? Essa pergunta vai dar no exame sim ou sim. Saibam Glasgow igual vocês vão usar para a vida toda Glasgow. Vocês fazem a conta do paciente. Por exemplo, quando eu estava de guarda com o Matheus, foi trocar um acesso central de um paciente na UTI, que ele ingressou, eu não lembro, acho que foi por AVC, inclusive, que a gente vai ver hoje. E eles foram trocar o acesso central porque ele apresentou infecção, apresentou febre. Então a gente troca o possível foco infeccioso, como ele estava com o acesso central, trocou o acesso central.
E aí o paciente, ele tava muito agitado. E eu falei assim, nossa, doutor, mas ele tá muito agitado, ele tá... Não é melhor sedar? E o médico falou assim, não, porque a gente tá... Tirou a sedação dele, porque a gente precisa ver o Glasgow dele para ver também quão extenso foi o AVC, né? A lesão que causou esse AVC. Então a gente está retirando aos poucos e calculando o Glasgow dele. Então ele estava tendo. Ele não estava abrindo os olhos, mas ele estava tendo uma resposta à dor, mesmo estando anestesiado, ele estava incômodo com aquilo, né? E ele não tinha uma resposta verbal. Mas ali foi igual o primeiro dia, né? Que estavam diminuindo a, a sedação dele. Então a gente usa Glasgow o tempo todo, ok? Então saibam Glasgow porque é pergunta de exame. E a gente entra, na verdade, essa aula toda eles amam no exame, né? Eles perguntam quais são os signos, eles perguntam Glasgow, eles amam motoneurona superior e inferior e AVC também. Mas o que é a motoneurona superior, né? A motoneurona superior, ela vai estar. O que é a motoneurona superior? É o S criminal. Certo? Lembra quando a gente estuda lá em anatomia? Desculpa, gente, eu sempre vou levar para anatomia porque eu vejo anatomia em tudo. Mas quando a gente estuda as vias, a gente estuda as vias, a gente separa em vias sensitivas, vias motoras, vias sensoriais. E quando a gente estuda as vias motoras, nós temos as piramidais e as extrapiramidais. As piramidais são as que passam pela pirâmide bulbar, certo? São os nossos movimentos voluntários. Então, qualquer lesão que eu tenho na minha corteza, que eu tenho na cápsula interna, no tronco cefálico, e até pode chegar a alguns setores da médula, tem uma lesão piramidal, tá? Então, essa lesão é de motoneurona superior, ok? O que que é a motoneurona superior ela vai ter? Eu vou ter os meus pares cranianos, porque eu passo pelo tronco. Então, meus pares cranianos, a gente sabe que a origem deles é no tronco cefálico. Eu vou ter uma lesão nas os meus movimentos voluntários, porque essa via é voluntária, certo? Ela pode ser tanto cruzada quanto direta, porque a gente sabe que, por exemplo, na via córtico-espinal, nós vamos ter 75 a 90% de decusação e de 15 a 10% que não vai decusar. Então, ela pode ter uma lesão bilateral, que é mais comum, certo? Ou unilateral, mas geralmente ela é tipo, total, ela é polimuscular, né? E hemiplégica, pode ser hemiplégica também. Enquanto que a lesão de motoneurona inferior, ela vai estar na asta anterior da médula, que vai sair, o que que tem na minha asta anterior da médula? Vamos voltar para a anatomia. Lembra que a anatomia nós temos a médula, que ela é substância branca, né, na periferia, e no centro a gente tem substância gris, que é o que conforma minhas astas. Eu tenho uma asta posterior, que são neuronas sensitivas, e a minha asta anterior, que são neuronas motoras. E aí vai formar as minhas raízes nervosas, que vão se unir e formar uma raiz mista, que voltam a se dividir anterior e posterior. Mas a minha asta anterior, ela é o quê? Motora. Se eu tenho uma lesão na minha asta anterior, significa que eu vou lesionar a minha raiz anterior. Não importa se ela vai se unir depois a sensitiva e voltar a se dividir e ser mista. O foco dela, a raiz, o princípio dela foi lesionado. Então, quando esse nervo formar, ele não vai estar passando informações, porque a asta dele foi lesionada, certo? Então, eu vou ter a regra de três raízes, certo? Então, o nervo ele vai estar lesionado. Então, eu vou ter uma lesão por denervação. Então, eu vou ter uma atrofia, certo? Uma atrofia muscular. Como eu vejo mais comumente um diagnóstico de uma lesão de motoneurona inferior por eletromiograma, certo? Mas vamos para as lesões, para a síndrome de motoneurona superior primeiro, porque ela, ele é a mais queridinha. Mas a motoneurona inferior do impede. Deixa eu só beber água. Que é a síndrome de motoneurona superior, certo?
Ela é uma síndrome piramidal e é quando a parálise ela se produz por uma lesão na motoneurona superior, certo? E aí o paciente ele tem uma síndrome piramidal. Então eu posso falar que o paciente tem uma síndrome de motoneurona superior ou eu posso falar que o paciente ele tem uma síndrome piramidal. Como é caracterizado essa síndrome, certo? Pergunta de exame. O paciente ele vai ter uma parálise polimuscular e, mais comumente, hemiplégica, certo? Que é diferente da motoneurona inferior, porque ela afeta músculos aislados. Essa eu vou ter uma lesão polimuscular, afeta mais de um músculo, mais de um membro. Nos primeiros dias, muita atenção com isso, porque isso aqui é muito. Gente, sério, isso aqui é muito pergunta de exame. Nos primeiros dias, a parálise é flácida com hipotonia marcada. Só que quando passa de 5, 7 dias, o paciente vai ter uma hipertonia, e essa hipertonia, ela vai apresentar no membro superior uma flexão. Então, o paciente ele vai ter flexão de antebraço sobre braço e a mão também vai estar flexionado, que produz a mão em garra, tá? Enquanto que no membro inferior, ele vai ter uma hipertonia de extensão. Então, o paciente, ele vai ter os pés, ó, aqui, ó, o bebezinho, ele tá com uma extensão de membro inferior. Então, por o paciente estar com extensão de membro inferior, permite que o paciente fique em pé e caminhe. Qual é a marcha de um paciente com síndrome de mononeurona superior? Marcha de Segador ou marcha em os. Orro que isso aqui toma muito no exame. Todos os tipos de marcha, todos os tipos de signo, toma no exame, tá? Eles podem perguntar o que é marcha de Segador e aonde você vê essa marcha, em que lesão. E aí você tem que explicar, tá? Paciente ele vai apresentar cincinésia, ele vai apresentar Clonos positivo, Babinski positivo e Hoffman positivo, tá? No primeiro dia, como ele tem uma hipotonia, ele tem hiporreflégia. E depois ele não vai evolucionar a uma hipertonia, então ele vai ter uma hiperreflégia. Ele não tem atrofia muscular, porque o músculo continua inervado, certo? Ele não tem alterações compatíveis com denervação, porque o nervo ele está preservado. O problema foi lá na via piramidal. E os reflexos cutâneos abdominais estão diminuídos ou abolidos do lado plérico. Por quê? Porque o centro integrador é na via piramidal. Se eu não tenho centro, eu não tenho reflexo, tá? Que é diferente da motoneurona inferior. A motoneurona inferior, eu falei para vocês que a lesão ia ser aonde? Nas astas anteriores da médula espinhal. Então, a lesão, ela pode ser de músculos aislados, ela vai afetar um membro ou um grupo muscular, tá? Então, por exemplo, ela pode não afetar os músculos do antebraço, mas ela afeta os músculos do braço, tá? Então, ela afeta o membro ou músculo aislado. Ela apresenta uma parálise flácida que vai permanecer ao longo dos dias, que é diferente da motoneurona superior, porque passados 5 dias, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma hipertonia, então aqui eu tenho hipotonia e fica a hipotonia. Os reflexos, eles estão abolidos e como eu não tenho inervação, eu não tenho Babinski, eu não tenho Hoffman e não tenho Clonos e nem cicinese. Não tem nada, tá? E o paciente ele vai evolucionar a uma atrofia muscular. Por quê? Porque não tem inervação, pela conta da denervação desses músculos afetados, certo? Como é que eu vou diagnosticar? Como é que eu vou confirmar que esses músculos não têm inervação? Com eletromiograma, certo? Ah, e apresenta também fasciculações. E nós também temos o síndrome de compromisso de ambas motoneuronas, né? Esse compromisso de ambas motoneuronas, eles dá pela esclerose lateral amiotrófica. Outra coisa também que eu acho que eu não vi na guia. E eu não lembro se a gente dá ênfase a ela, mas eu coloquei ela aqui. Capaz que a gente veja mais no sexto, sétimo ano. Não sei, eu não cheguei em neuro ainda, tá? Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela também é chamada de síndrome de enfermidade de Charcot,
Ela não, ela é de etiologia desconhecida, né? Ela é caracterizada por causar uma síndrome de motoneurona superior, certo? Nos membros inferiores, e de motoneurona inferior nos membros superiores, com uma atrofia e fasciculação. Ela é caracterizada por começar na quinta ou sexta década de vida. Tem Stephen Hawking, é uma pessoa famosa que tinha esclerose lateral amiotrófica. Ele desenvolveu muito cedo, que é raro, e ele viveu muito, que é muito raro também. Ela é mortal de 3 a 5 anos, né? Porque se ela dá uma síndrome de motoneurona inferior nos membros superiores, ela também vai afetar o diafragma. Então, a musculatura respiratória, ela vai ter o quê? Uma denervação, né? Tudo bem que membro superior a gente tá falando de braço, mas nesse caso, ela afeta, tipo, da cintura para cima, vamos dizer assim, tá? Então, como ela afeta a musculatura respiratória, o paciente ele tem logo compromisso respiratório. Você vê que muitas dessas pessoas elas têm uma assistência respiratória mecânica. Thaís, ela é fisioterapeuta respiratória, né? E ela atendia muito home care. Ela atendia PED, mas ela também atendia home care. E ela tinha uma paciente que tinha ela, o que é raro, porque ela eu acho que dá mais em homens do que em mulher, mas ela era uma mulher. Ela já tinha ela há 15 anos, o que é muito raro, porque o paciente ele fica de 3 a 5 anos, então ela é tipo Stephen Hawking. Eu não sei se ela faleceu ou se ela ainda tá viva. E essa enfermidade, ela é horrível porque, por exemplo, os pacientes eles perdem toda a capacidade de fazer tudo e eles têm a função neurológica preservada. Então, é como se fosse um síndrome de enclaustramento, certo? Né? Que o enclaustramento nada mais é do que uma. Que eu acho que a gente ainda vai ver um enclaustramento, eu não lembro se vê um enclaustramento, mas um enclaustramento é uma lesão que pode acontecer ou na protuberância, no bulbo, em que, na verdade, eles falam que é uma lesão pontino-protuberancial, lembrei, pontino-protuberancial, nos núcleos pontinos ventrais, né? Que se dá bilateral e ela causa uma quadriplegia. Então, o paciente ele tem uma quadriplegia e ele só pode mover os olhos, mas a função cerebral dele é perfeita. A mesma coisa acontece com a síndrome de ambas motoneuronas, porque o paciente ele tem uma paralisia, né? No membro superior e no membro inferior. Ele tem uma dificuldade respiratória, ele, pela parálise dele, ele não consegue falar. No entanto, a cabeça dele funciona igual. Você lembra que Stephen Hawking, ele se comunicava pelo computador. Então, é uma doença bem, bem feia, né? E eu coloquei esse quadrinho aqui, né? Que fala o que é a ela. É uma enfermidade de neurônios que controla o movimento dos músculos, se desgastam e não pode enviar mensagem aos músculos, que levam um debilitamento corporal. Ela afeta 5 a cada 100 mil pessoas no mundo, não tem cura, né? Tem os medicamentos que se usa para retardar os sintomas. Inclusive, tem alguns medicamentos experimentais que algumas pessoas funcionam, como outras não, né? Elas levam à morte mais precocemente. Os sintomas, eles não aparecem até depois do quinto ou sexta década de vida. É raro aparecer mais jovem, mas aconteceu com o Stephen Hawking. O paciente ele tem dificuldade para respirar, dificuldade para deglutir, queda da cabeça devido à debilidade dos músculos, calambres musculares, fasciculação, debilidade muscular, parálise, problema na linguagem e a expectativa de vida é de 3 a 5 anos. Hemiplegia, acredite ou não, o Dr. Rei ele gosta de perguntar o que é, né? A classificação. Então, a hemiplegia, nós temos a hemiplegia direta, alterna, medular. A direta se dá por em cima do tronco encefálico, ela pode ser capsular, talâmica, pirâmide ou extrapiramidal. De novo, aconteceu aqui, eu não vi o Y, certo? Então, a capsular no braço posterior e na rodicha da cápsula interna, talâmica. O paciente apresenta hemiplegia e tem uma síndrome, gente, de novo, talâmico associado. E a pirâmide ou extrapiramidal agrega, além da hemiplegia, uma lesão no corpo estriado. Então, os pacientes têm movimentos extrapiramidais anormais. A hemiplegia alterna se dá por lesão no tronco encefálico, então o paciente tem uma hemiplegia
contralateral à lesão. Então, se ele lesiona o lado direito do tronco cefálico, a hemiplegia dele vai se dar do lado esquerdo, certo? Mas apresenta um compromisso dos pares craniais, do mesmo lado da lesão. E a hemiplegia medular aparece lesões ubicadas na médula por em cima do engrossamento muscular cerebral. A paraplegia, né, a espástica, ou de primeira neurona, é uma lesão bilateral do aço piramidal. Ela primeiro vai ter uma parálise flácida, que vai evolucionar uma parálise com hipertonia espástica, o membro inferior em extensão, certo? E vai apresentar clonus Babinski bilateral. Pode ser causada por uma compressão medular lenta, mal de Pote, que é a tuberculose na coluna, né? Espondilite infecciosa, hérnia de disco, tumor vertebral, tumor medular ou meninge, esclerose múltipla, sífilis, esclerose lateral amiotrófica e pós-radiação medular. E a espástica tropical por HTLV, né? HTLV também não é uma doença bonita, que doença bonita, né? Mas HTLV também é pesado, né? É uma síndrome de neurona, de motoneurona superior, que afeta a primeira extremidade inferior. Ela é uma doença por transmissão sexual ou sanguínea, que também pode se transmitir via intrauterina. O paciente ele vai apresentar debilidade em membro inferior, dor lombar, parestésia, transtorno esfincteriano, disfunção erétil, dermatite, psoríasis, certo? Vai ter clonus, hiperrefléria, Babinski, gente, sério, de novo, olha aí, hiperrefléria. E Babinski positivo e transtorno da sensibilidade vibratória. Inclusive, muitos médicos, eles não sabem diagnosticar bem, né? É difícil encontrar bons neuros por aí. E a minha avó, ela tinha. É engraçado, que todo eu tenho um caso, né? Mas a minha avó, ela tinha HTLV. E por muitos anos, os médicos falavam que ela tinha Parkinson, né? Justamente porque ela tinha uma dificuldade de caminhar, ela tinha tremblor, ela tinha o signo do marco, né? Que é quando o paciente, ele, toda vez que ele passa por uma porta, ele segura na, no marco da porta, né? Que é o signo do marco. Então eles falaram assim, não, ela tem Parkinson. E depois de muitos anos, ela foi corretamente diagnosticada com HTLV. E o que minha avó, na verdade, tinha, ela tinha o síndrome parkinsoniano, que é quando a pessoa ela desenvolve sintomas do Parkinson, mas ela não tem Parkinson. A gente vai ver síndrome parkinsoniano hoje, certo? Que aí é de etiologia conhecida, que é diferente de Parkinson, que é de etiologia desconhecida. O diagnóstico faz com a ressonância magnética da coluna, né? Faz também por PES, que é potenciais evocados somatosensitivos de membro inferior, eletromiograma, que onde o médico vai ver uma polineuropatia desmielinizante, lembra que a gente tem a mielina, né? Então, essa mielina ela não vai estar presente, o que vai causar uma polineuropatia. Por estudo do líquido cefalorraquídeo, onde vai ter, gente, de novo, pleocitose, eu não sei o que está acontecendo com o meu pau. Uma pleocitose linfocítica leve, né? Uma hiperproteinorraica, faltou aí, né? O aumento das proteínas e bandas oligoclonais. O laboratório vai ter anticorpos contra o HTLV e anatomia patológica, que vai ter a desmelianização dos cordões laterais, faltou um e das raízes nervosas. Também tem a flácida medular, a flácida radicular, por hipopotassêmia, que é a diminuição de potássio, e do síndrome cordonal posterior, né? O do síndrome cordonal posterior, a gente vai voltar nele porque tem a marcha taconeante, né? O que é a marcha taconeante? É porque o síndrome cordonal posterior, o que que ele é? O cordão posterior, ele não passa informação sensitiva, então o paciente ele vai ter uma alteração da sensibilidade sensitiva, desculpa, proprioceptiva durante a marcha, né? Então, o que que vai acontecer? Se ele estiver caminhando, olhando os pés dele, ele vai estar caminhando normal, porque ele vai estar vendo os pés dele. Agora, se ele caminhar sem olhar para os pés dele, o que que é a sensibilidade proprioceptiva? É você saber a posição que seu corpo está sem precisar olhar. Então, se eu tenho uma lesão que dá no meu síndrome cordonal posterior, certo? Uma lesão no cordão posterior. Eu perco a minha sensibilidade proprioceptiva, eu perco a noção de onde está meu membro,
certo? Então, ele vai levantar em demasiado a perna e abaixar com muita força, que se chama marcha taconeante. A quadriplegia, né, que pode ser espástica, que dá por compressão medular lenta, que pode ser, novamente, por mal de Pote, que, novamente, para quem não lembra, é tuberculose na coluna, só que nesse caso é cervical, por tumor cervical, ou metástase. A flácida, por lesões completas, gente, sério, completas, medulares a nível cervical, né? Que pode ser causado por um trauma, ferida de bala, infarto protuberancial, tumores no tronco cervical, síndrome de Guillain-Barré e por esclerose lateral amiotrófica e por hipopotassemia, que é uma baixa de potássio que se corrige dando potássio para o paciente. E a monoplegia, ela pode ser de causa cerebral, medular flácida espástica, por plexo ou por lesão aislada de um nervo motor, certo? Pode ser a lesão da corteza motora cerebral, que vai causar o compromisso da artéria silvana e da artéria cerebral anterior. E chegamos a Parkinson. Deixa eu beber água de novo. O que é o Parkinson? O Parkinson, ele é uma enfermidade, né? Que ela é caracterizada principalmente pelo temblor no corpo, né? Começa nas mãos. O paciente ele vai tentar esconder as mãos. O paciente ele geralmente começa por um temblor em uma mão, então o paciente ele vai colocar a mão no bolso. É caracterizado também pela conta de moedas, né? Que fica mexendo o índice sobre o polegar, como se você estivesse contando dinheiro pela conta de moedas. O paciente ele vai apresentar rigidez nas extremidades e no tronco, bradicinese, lentitude de movimento e inestabilidade da postura, né? Como ele vai ter essa rigidez nas extremidades, como a bradicinésia, ele vai ter uma dificuldade para caminhar. Ele tem tanto uma dificuldade para começar a marcha quanto para terminar a marcha. Então ele tem uma dificuldade para começar a andar, e aí quando ele começa a andar, ele tem uma dificuldade em parar. Então a queda é comum nos pacientes com Parkinson. Parkinson está associado à demência e à depressão. A evolução é progressiva e leva à morte entre 12 e 15 anos, né? Como é que essa doença ela se produz, né? Ela se produz pela perda das neuronas da substância negra, desculpa, eu li negra, falei gris, da substância negra que produz a dopamina, né? Então a perda da dopamina faz com que as células nervosas do corpo estriado atuem sem controle, deixando os pacientes incapazes de dirigir ou controlar os seus movimentos de forma normal. Quando o paciente começa a apresentar clínica? Quando ele tem a perda de mais 80% das neuronas da substância negra. O que faz com que se perca essas neuronas da substância negra? Não se sabe. A causa de Parkinson sabe por que causa esses movimentos, né, esses temblores, mas não sabe o que causa a perda dessa substância negra. Então, as hipóteses são várias, né? Tem hipótese genética, hipótese de infecção, de envelhecimento celular seletivo, né? Tem a hipótese tóxica e autoimune, mas são o que diz? Hipótese. Então, a causa é idiopática. Cuidado que quando eu fiz prova, acho que foi de neuro, foi na ERA. Na ERA, ele colocou qual a causa do Parkinson. E a causa, a diferença do parkinsonismo, que o parkinsonismo a gente sabe a causa, mas o Parkinson a gente não sabe a causa. A gente sabe que o paciente ele tem essa clínica pela perda da substância negra, mas, né, não sabe o que faz isso. Então a causa é idiopática. Qual é a clínica? A clínica é gigantesca, mas temos os principais pilares, né? O pódromo, que são os primeiros sintomas, né? O paciente vai começar a se sentir cansado, com mal-estar general, eles vão começar a sentir o tremor, né? Então, ele não vai começar, ele vai dormir, vai acordar um dia e a mão vai estar tremendo, o corpo todo vai estar tremendo. Não, ele vai ter uma dificuldade de se levantar, eles vão falar com a voz mais baixa, como eles têm essa dificuldade de movimento, a letra dele vai diminuir,
o que é chamado de micrografia, e obviamente eles vão ter uma irritabilidade e depressão, porque pensa, você tá bem e você do nada acorda doente, certo? O temblor, que é o sintoma inicial, que é o que eu falei, é a forma de contas moedas. Então, o paciente ele é, vai apresentar esse tremor, geralmente apresenta na mão, é o primeiro lugar onde começa a tremer, certo? Pode também tremer o pé ou a mandíbula, mas mais frequentemente é a mão. O paciente vai esconder essa mão, você vai ver, esse paciente ele vai ficar escondendo a mão. Esse tremor é em repouso também, tá? Que é diferente, por exemplo, você pega um paciente com lesão cerebelosa, o paciente com lesão cerebelosa, ele vai apresentar o temblor, mas se você pegar a mão dele e apoiar em um braço de uma cadeira, o temblor vai parar. Agora, se você pegar um braço de um paciente com Parkinson e você apoiar na cadeira, ele vai continuar tremendo, tá? Então, o temblor dele é em repouso também, tá? O paciente ele vai ter uma rigidez justamente pela disfunção que causa no sistema extrapiramidal, né? Que é o que permite a relaxação dos nossos músculos. Então, esses músculos do paciente com Parkinson, eles permanecem constantemente tensos e contraídos, certo? O que é diferente da síndrome de motoneurona superior. A síndrome de motoneurona superior, que é uma síndrome piramidal, eu tenho flexão do membro superior e extensão do membro inferior. Do Parkinson, a gente tem flexão tanto no membro superior quanto no membro inferior. Se o paciente tem flexão em membro inferior, impede a marcha dele, certo? Então, quando a gente pega esse membro que está em flexão do membro superior e a gente começa a puxar esse braço, né, para colocar em extensão, ao vencer essa rigidez, ela vai ser vencida em movimentos curtos. Então, vai um pouco, para, vai um pouco, para, vai um pouco, para. Então, esse signo que a gente chama para relaxar o braço do paciente, para colocar o braço em extensão, é chamado de signo de roda dentada, como se passasse o dente e passar o dente e. Então, você vai puxando e vai parando, certo? Se eu tenho uma parálise em todos os músculos do corpo, significa que eu também tenho uma parálise no rosto. Então, o rosto, ele vai ter, é como se eu aplicasse botox em todo o rosto, certo? Um botox absurdamente, uma quantidade absurdamente grande. Então, a face do paciente, ela vai ficar inexpressiva, que é a face de jogador de pôquer. Lembra que todos esses nomes vocês têm que saber pro exame, certo? Se eu tenho a rigidez no corpo todo, isso inclui o pescoço. Então, o paciente ele tem uma rigidez de pescoço. Então, se você deita o paciente, o pescoço ele não vai relaxar para a cabeça apoiar. A cabeça vai ficar flotando, né? A cabeça vai ficar apoiada para cima, como se você estivesse querendo fazer um abdominal, certo? Que é o chamado de signo de Amorradon invisível. Lembra que eles podem colocar o que é o signo da roda dentada, o que é o signo do Amorradon invisível e onde você vê. Tudo isso que é a face de jogador de pôquer, em que enfermidade você vê. Então, todos esses nomes vocês têm que lembrar. O paciente ele também tem bradicinésia, né? Se eu tenho uma perca do meu sistema, uma disfunção do meu sistema extrapiramidal e eu tenho uma constante contração do contração muscular, eu vou ter uma bradicinésia. Meu corpo nunca vai relaxar, o meu músculo sempre vai estar fadigado e sempre vai estar em contração. Então, o paciente ele tem uma marcada lentitude, perda do movimento espontâneo e automático. Então, ele vai ter dificuldade para iniciar as tarefas, ele vai ter uma micrografia, que eu já falei, né, pela rigidez, uma diminuição do parpadeio, não, ele vai fechar e abrir os olhos muito mais lentamente, o transtorno da fala pela parálise muscular, uma lentitude da marcha pelo mesmo, ele vai caminhar em passos curtos e apresenta dificuldade para deter-se ante um obstáculo. Outros sintomas que ele também vão ter: inestabilidade da postura. Só de você ver um paciente com Parkinson parado, sem caminhar, você vai reconhecer. Por quê? Porque esses pacientes com Parkinson, eles vão ter uma postura inclinada para frente, certo? Então, é como se eles tivessem problemas de coluna, o corpo dele, o tronco dele
Por, por essa lesão que se dá, eles. Lesão não, né? Por essa doença, que não é uma lesão, que se dá, né? Eles vão ter o tronco inclinado para frente. Então, eles vão ter o tronco inclinado para frente, eles vão ter a marcha lenta, a dificuldade para começar e a dificuldade para parar. Se ele tem uma dificuldade para parar e ele tem um tronco para frente, produz com que eles caiam com facilidade, porque aí entra, né, a gravidade que vai contra eles, certo? A marcha deles é marcha festinante, tá? Que é a marcha a passos curtos, arrastando os pés, sem o balanço dos braços e inestável. E quando eles passam por uma porta, eles agarram o marco, que é o signo do marco. Outros sintomas que eles têm é a depressão, os câmbios emocionais, alteração sensitiva, dificuldade para tragar e mastigar, novamente pela, é, pela lesão muscular, certo? Os câmbios na dicção, problemas urinários ou de estranhamento, problemas cutâneos e problemas de dormir. E a dificuldade para tragar e mastigar faz com que eles passem para a sonda, tá? Justamente pelo risco da pneumonia aspirativa. Então, aqui a gente tem a marcha de um paciente com Parkinson. Tá vendo que no início ele demora e depois ele vai. Ó como ele demora para começar. Aí, quando ele começa, ele caminha. Olha a inclinação do corpo dele. Olha os passos como são. É como se eles arrastam o pé, né? É a marcha festinante. É um passos curtos e arrastados, certo? Olha os braços, eles não se movem junto com o corpo, né? Não sei se vocês já notaram, mas quando a gente caminha, nossos braços vai para frente e para trás. Então, os braços não se movem, a inclinação do tronco hacia adelante, e você vê que o temblor dele tá até na mandíbula. Olha a mandíbula dele. Ó, ó. Então é a marcha característica de um paciente com Parkinson, certo? O tratamento eu coloquei aqui, mas não toma no exame. Inclusive, perguntem só para vocês de vocês. Mas eles nunca tomaram tratamento de Parkinson, porque tratamento de Parkinson toma só no sexto ano, certo? Mas eu coloquei aqui só a nível para completar mesmo. Inibidores de monoamina oxidase, tipo B, agonista dopaminérgico, estimulantes da liberação da dopamina, agonistas ergônicos da dopamina, levodopa, anticolinérgicos e inibidores de catecol oximetiltransferase. E o que é o parkinsonismo? Né? O parkinsonismo são desordens neurológicos que compartem os 4 sintomas principais do paciente com Parkinson, né? Que são provocados pela presença do déficit de dopamina na substância negra, né? Só que a etiologia é de causa conhecida. Então, o que pode causar o parkinsonismo? Encefalite, traumatismo craniano, lesão isquêmica dos gânglios basais, drogas, saiu Dorcas, drogas, né? Como anfotericina B, metoclopramina, anticonceptivos orais, alfa-metildopa, lítio, amiodarona, antidepressivos tricíclicos. Pode ser causada por tóxicos como metilfenil, tetrahidropiridina, né? Plomo, monóxido de carbono, cianuro, enfermidade de Wilson e, como o caso da minha avó diz, bem claro, HTLV, certo? E o Parkinson Plus são síndromes que podem ser confundidos com a enfermidade de Parkinson ou com parkinsonismos convencionais, né? Eles se diferenciam porque têm um compromisso neuronal adicional. Então, nós temos atrofia multissistêmica, que afeta o tronco cefálico, substância negra, corpo estriado, sistema autonômico, o cerebelo e é de causa desconhecida, né? Na clínica, o paciente vai apresentar rigidez e instabilidade postural, certo? E progressa, meu Deus do céu, tô errado. Progressa, tá, gente? Em forma rápida, com morte até 7 anos. A degeneração corticobasal, que é é, um quadro progressivo de disfunção cortical dos gânglios basais, assimétrico, caracterizado por acinésia e rigidez com transtornos da marcha, inestabilidade postural e temblor com mioclonias refletas. E a demência dos corpos de Lewy, perdão,
é o pacientes que evolucionam rapidamente ao deterioro cognitivo, né? Essa demência dos corpos de Lewy, o paciente apresenta também alucinações, certo? E na, no estudo se vê que eles perdem neuronas colinérgicas e dopaminérgicas, tá? Como trata eles? Trata com. Peraí que eu me esqueci o nome. Donepezilo e memantidine, tá? Vamos agora falar do ACV. Vou beber água de novo. O que é o ACV? O ACV é um acidente cerebrovascular. A gente conhece o ACV desde que físio, né? Físio e bioc. Nós temos, já falei dos tipos, o isquêmico e o hemorrágico. E a gente vai começar pelo isquêmico, né? O ACV isquêmico, a gente sabe, né? Vamos voltar um pouquinho para a anatomia. A gente sabe que o nosso sistema nervoso central, ele apresenta até 20% do nosso gasto cardíaco. Então, a gente sabe que ante diminuição, né? Fisiologicamente, quando o nosso corpo ele tem uma diminuição da. Nossa, tá me faltando a palavra agora. Eu esqueci a palavra agora, mas se eu tenho algum problema, alguma lesão, e eu diminuo a. Meu Deus, que raiva. Ok, se eu tenho uma perda sanguínea, o que que meu corpo vai priorizar? Ele vai priorizar os meus principais órgãos, certo? Então ele prioriza o próprio coração e ele prioriza o sistema nervoso central. E a gente sabe que o rim, ele é muito ganancioso, ele pede muito sangue, então quando ele tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, ele ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, para poder fazer, né, aumentar o gasto cardíaco, porque ele tá achando que o problema é do coração e não que está perdendo sangue. Enfim, o cérebro, ele usa até 20%, e a palavra que eu queria usar eu não achei. E a gente usa até 20% do nosso gasto cardíaco, né, que chega ao nosso sistema nervoso central. Como esse sangue chega ao nosso sistema nervoso central? Através de duas artérias, né? O nosso sistema basilar e o nosso sistema carotídeo. As nossas carótidas, né? Nós temos a carótida comum direita, a carótida comum esquerda. A gente sabe que a carótida comum direita, ela é uma rama colateral do tronco bracocefálico, enquanto que a esquerda ela é uma rama colateral diretamente do cachado aórtico. Essas carótidas, elas vão se dividir em carótida interna e carótida externa, onde a carótida interna é a responsável para irrigar 80% do nosso sistema nervoso central, certo? Então, a carótida interna, ela ingressa no crânio, na fossa cranial média, né? Para poder fazer a irrigação. Enquanto que os outros 20% é responsável pelo nosso sistema basilar, né? Vértebro basilar. Que a gente tem a artéria vertebral, que vai ascender na cara posterior, vai chegar ao crânio, né? Pelo elogorreiro magno, vai se anastomosar e vai formar artéria basilar. E a anastomose do nosso sistema basilar, vértebra basilar, na verdade, com carotídea vai formar o nosso polígono de Willis, né? Representando assim 100% da nossa irrigação, do nosso aporte sanguíneo. Quando acontece algum problema algum bloqueio em um desses caminhos, nós temos um ACV isquêmico, certo? Então, a apresentação da isquemia cerebral são duas. A global, que é quando é produzida por uma diminuição abrupta do aporte sanguíneo, né? Então, o dano neuronal começa depois de 4 a 8 minutos, depois que tem essa diminuição de aporte sanguíneo. E a isquemia focal, que existe uma área que está hipoperfundida, né? Então, o fluxo cerebral diminui dramaticamente e o território é rodeado por uma zona de penumbra. O que é essa zona de penumbra? Aí vocês vão lembrar lá de Bioch, né? O que que acontece quando a gente não recebe oxigênio?
A célula, né, do sistema nervoso central, ela tem essas vesículas de glutamato, que são um neurotransmissor excitatório. Então, vamos supor que a minha célula ela não recebeu oxigênio, ela não conseguiu fazer o ciclo dela, não está produzindo ATP, essa célula entra em hipóxia, perde a estabilidade da membrana, perde a seletividade de íons, e aí ela vai, se edematiza e se rompe. Pá, morreu. Só que quando ela morre, ela não morreu por um processo programado, né? Ela não matou todo o contenido dela e morreu. Ela simplesmente morreu por uma falta de oxigênio. Ai, minha mandíbula. Nossa, minha mandíbula deu uma travada aqui agora. Certo? Quando ela se rompe, ela vai liberar tudo dentro dela. Inclusive o glutamato, que é o quê? Um neurotransmissor excitatório. Então ela vai gerar uma onda de glutamato, que vai atingir o receptor da célula vizinha. Só que o glutamato é normal nela. Então a célula vizinha vai deixar entrar o glutamato. E aí vai ocorrer o quê? Um ingresso massivo de glutamato, que vai ocorrer um ingresso massivo de cálcio, certo? Que vai fazer o quê? E a próxima célula, que não tinha problema nenhum, agora cria um problema e morra também. E aí, além do glutamato, a gente vai ter também o óxido nítrico, que também vai começar a gerar espécies reativas, que vai levar à desestabilidade da membrana, que vai levar à morte de outras células vizinhas. Então, por isso que a gente tem o chamado de penumbra, porque ocorreu dano naquela célula que não conseguiu ser irrigada, mas outra célula que estava sendo irrigada foi afetada pela morte da que não estava sendo irrigada, que não recebeu o oxigênio suficiente justamente pela onda de glutamato, certo? Quais são os fatores de risco? Nós temos os fatores de risco modificável, né? Que é hipertensão, enfermidades cardíacas, diabetes, dislipidemias, alterações de fatores hematológicos, hiperhomocisteínemia, obesidade, tabaquismo, alcoolismo e o uso de anticonceptivos orais. Quando a gente estuda, dá vontade de nunca mais tomar anticoncepcional, né? E os não modificáveis, que é sexo, idade, raça e herança. Por isso que quando a gente vai no médico, o médico pergunta, tem caso de, por exemplo, câncer na família, tem caso de AVC na família, tem caso de infarto na família? Porque, né, a genética é isso aí. E quais são as formas clínicas do meu ACV isquêmico, né? Tem o acidente isquêmico transitório, que é chamado de AIT, que se resolve, os sintomas aparecem de 1 a 24 horas, né? Que aparece imagens de isquemia aguda concordante com a ressonância. A gente fala de acidente cerebrovascular menor. O stroke, que é o acidente cerebrovascular estabelecido. O acidente cerebrovascular progressivo e o déficit neurológico isquêmico reversível, que é o DNIR. Que não tá passando. Passa. Aí. O acidente isquêmico transitório, né? Ele é uma disfunção neurológica causada por isquemia focal cerebral, certo? Esses sintomas, eles duram menos de 1 hora e eles não têm evidência de infarto na ressonância magnética. Se os sintomas se resolvem entre 1 e 24 horas ou aparecem imagens de isquemia aguda concordante na ressonância, a gente tem um acidente cerebrovascular menor, tá? Eles se classificam em função dos sintomas e do território vascular afetado. Ele pode ser retiniano, quando afeta os olhos, ele pode ser hemisférico, né? Quando ele afeta a fala, tem uma paralisia, né? Tem uma região que tem perda de sensibilidade, e agnoses e apraxias. E vértebra basilar vai apresentar ataxia, mareo, vertigo, desartre, diplopia, alterações motoras sensitivas bilaterais ou alternantes. Essa imagem eu achei muito bonitinha. Olha só, a gente tem aqui a chegada da artéria, certo? E aí a gente tem a formação do trombo que impede a passagem de oxigênio, né? Do sangue que leva oxigênio. E aí causa a morte celular e cria a zona de penumbra. E aqui a gente tem, numa ressonância, onde a gente tem o ACV isquêmico, né? Chamada de zona de penumbra.
um ACV isquêmico, e olha a diferença do ACV hemorrágico. Né? O ACV hemorrágico, a gente vê aqui o sangue e o desplazamento das estruturas. Tá vendo? O desplazamento das estruturas é como a gente diferencia do ACV hemorrágico do ACV isquêmico. Eita! Isquêmico. Qual é o diagnóstico diferencial para o ACV isquêmico transitório? Crise focal epiléptica, aura migrañosa, amnésia total global transitória, lesão disco-cervical, síndrome do túnel carpiano, hipoglucemia, hiponatremia, hipocalcemia, trombocitose, síndrome vestibular periférico. É, que eu tô lembrando assim, eu nunca vi pedir diagnóstico diferencial de ACV transitório, não, tá? Como a gente vai estudar esse paciente? Nós vamos pedir laboratório geral, um ECG e um ecocardiograma bidimensional, um ecodoppler, né, dos vasos do queixo, que pode ser que a obstrução seja na carótida interna, no momento onde ela está num queixo ainda, um Holter, um encefalograma, um ataque ao ingresso para descartar lesões hemorrágicas, porque o paciente ele vai ingressar e você não sabe o que ele tem ainda, então você tem que saber o que ele tem, então você faz um ataque ao ingresso para saber se ele é um ACV hemorrágico ou um ACV isquêmico, e uma ressonância para detectar as lesões isquêmicas, que nem eu falei, tem a zona de penumbra. A zona de penumbra a gente só sabe depois de mais de 24 horas, certo? Até onde foi essa lesão que foi causada pela isquemia. Como a gente vai tratar esse paciente? Tratamento toma sempre, toma muito, toma o tempo todo, tá? Plano de hidratação com solução fisiológica, a posição da cabeça 30 graus, controle da tensão arterial, muito importante, tá? Por quê? Porque o corpo, ele vai fazer o quê? Velho, tem uma parte do nosso cérebro que tá morrendo. Aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta isso aí. Vamos fazer uma vasoconstricção, uma vasodilatação, vamos liberar isso aí para poder vascularizar tudo. Então você tem que fazer o controle da tensão arterial, mas não pode diminuir muito essa tensão arterial, tá? Aspirina e clopidogrel em doses antiagregantes e descartada a lesão neurológica e com origem emboligênica, nós vamos fazer o quê? Anticoagular, tá? O ACV isquêmico estabelecido se produz quando a isquemia cerebral é suficientemente prolongada no tempo para produzir uma necrose, tá? Ele tem uma duração superior a 24 horas e ele é causado por arterioembolia, embolia de cavidades esquerdas, endocardite bacteriana, hipertensão, migrânia ou enxaqueca, choque hipovolêmico e anemia aguda grave. As causas raras são síndrome de roubo da subclave, diatese trombótica, púrpura trombocitopênica, trombótica, síndrome da hiperviscosidade, policitemia vera, polilobúria, vasculite, dissecção dos vasos do queixo e trombose venosa cerebral. Tem que se lembrar qual as causas mais comuns. As causas raras é só para vocês fecharem 6 causas, 7 causas. Né? Lembra que ele gosta, tipo, 5 causas, ou 8 causas, ou 10 causas, ok? Quais são os tipos? Temos os tipos esclerótico de gran vaso, arteriosclerótico de pequeno vaso, infarto lacunar, infarto de zonas terminais, infarto córtico ou subcorticais, infarto de tronco. De novo, ele não tá querendo passar. Aí. Como a gente estuda? Laboratório, né? No laboratório, nós vamos pedir hemograma completo, com reconto de plaquetas, tempo de protombina, ureia, creatinina, ionograma, glucemia, gasometria e hepatograma. Um ECG, porque a gente vai descartar fibrilação auricular, né? Lembra que a FA, ela dá a formação de trombo, esse trombo ele viaja muito facilmente, então a gente descarta FA. Raio-X de tórax e ecocardiograma com Doppler para descartar a miocardiopatia dilatada e trombos intracavitários, né? Além de que permite ver as vegetações em casos de endocardite e valvulopatia também. Um ecodoppler de vasos do queixo, mesma razão anterior. Um ataque sem contraste para descartar as lesões que não sejam de causa hemorrágica, né?
A ressonância magnética para detectar strokes mínimos. Lembra que a ressonância é um exame de imagem muito mais detalhado do que ataque, então a gente vai fazer uma ressonância sim ou sim, certo? E uma angiorressonância para observar a distribuição dos vasos sanguíneos e detectar anomalias no seu fluxo. Como a gente trata esse ACV isquêmico estabelecido? Repouso nas primeiras 48 horas, né? A hipotensão desses pacientes é frequente em diabéticos, velhos, né, idosos e quem faz tratamento antipertensivo, ok? Depois, o que que eu vou fazer? Oxigênio e via aérea permeável. Depois não, ao mesmo tempo, desculpa. Tudo ao mesmo tempo, tá? Então, repouso 24 horas, oxigênio e via aérea permeável. Se intuba, se houver necessidade, lembra que a intubação é a critério médico, certo? Então, intubação orotraqueal com ventilação mecânica. Plano de hidratação, não diminuir a pressão. Lembra que o corpo ele vai aumentar a pressão para poder reperfundir a área que foi lesionada. Nós só diminuímos a pressão se estiver maior de 220 por 120. Aí a gente diminui a pressão e a gente vai usar labetalol, tá? Com dose máxima de 300 miligramas. Ou enalapril ou nitroprussiato de sódio. Vai ter cuidado com a hiperglucemia, vai abaixar a temperatura corporal, vai dar heparina fracionada subcutânea ou heparina de baixo peso molecular. Lembra que eu tenho que fazer o controle com KPTT e a heparina de baixo peso molecular eu não preciso fazer o controle com KPTT. Nada por boca nas primeiras 24 horas. Você só vai permitir alimentos por boca depois que você constatar se houve dano na deglução ou não. Se o paciente ele tem dano que afetou a deglução, ele vai ter que se alimentar por sonda, tá? Se você der a comida para o paciente antes de avaliar se ele teve uma lesão que afetou a deglução, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma broncoaspiração, então ele vai ter uma pneumonia aspirativa. Trombolíticos, para poder fazer a recanalização do vaso obstruído e permitir a reperfusão temprana. Vai fazer o RTPA, né? Nas primeiras 3 horas. Uma terapia endovascular, que a gente só usa em grandes oclusões vasculares em território carotídeo. E a antiagregação, que vamos dar aspirina, né? Nas primeiras 48 horas do episódio isquêmico e essa aspirina vai prevenir que haja outros ACVs isquêmicos, tá? Quais são os critérios para internação da UTI? Pacientes que apresentam ACV severo, transtorno da consciência e da função respiratória, se precisar de monitoração contínua, e os pacientes que estão recebendo tratamento trombolítico. São esses pacientes que vão para a UTI. Quais são os critérios de exclusão para uso de trombolítico? Pergunta de exame, claro. Acho que tudo que eu falei até agora é pergunta de exame, mas isso aqui é muito pergunta de exame, tá? Quais são os critérios de exclusão para o uso de trombolítico? O que é a função do trombolítico? Recanalização do vaso obstruído para poder permitir a reperfusão do tecido isquêmico, certo? Mas a gente não vai usar se passaram mais de 3 horas depois do começo do sintoma, quando a tomografia mostra hemorragia ou transformação de um ACV isquêmico em ACV hemorrágico, se o paciente usa anticoagulante oral, se usou heparina dentro das 48 horas antes do ACV, com reconto de plaquetas inferior a 100 mil mililitros de cúbico, se o paciente teve traumatismo craniano ou ACV nos últimos 3 meses, em pacientes que teve cirurgia 14 dias prévios ao ACV, se o paciente já teve uma hemorragia intracraniana, né, ou antecedente de malformação arteriovenosa ou aneurisma cerebral, se a glucemia dele tiver menor que 50 miligramas por decilitro ou maior que 400 miligramas por decilitro, se o paciente teve convulsão no início do ACV, se ele apresenta sangrado gastrointestinal ou urinário dentro dos 21 dias antes do ACV, ou se ele teve um infarto agudo do miocárdio recentemente.
Esses são os critérios de exclusão para o uso de trombolítico, tá? Ah, deixa eu ver se eu botei aqui. Não, não botei. Não, não botei. Quando faz a. Como é o nome? Terapia endovascular, certo? A terapia endovascular só se usa quando a gente tem oclusões grandes no território carotídeo, certo? Então, o que é que vai fazer? Vai pegar esses trombolíticos e ele vai administrar diretamente por via intraarterial, certo? E também pode usar também stents, que é a mesma coisa que coloca em IAN, nas artérias do IAN. Então, vai lá, passa a sonda, coloca o stent e abre a artéria que está ocluída, ok? Dissecção espontânea da carótida, da carótida. O que é a dissecção, né? A dissecção, eu vou ter uma oclusão da luz do vaso por uma falsa via criada pela dissecção, certo? Então, eu vou ter uma dilatação, que é uma dilatação aneurismática, que vai produzir sintomas obstrutivos nas estruturas que estão perto dela, ok? Então, a gente conhece uma dissecção da. Vocês já tiveram na. Deixa eu ver. Em diagnóstico por imagem, tem uma imagem que eu coloquei aqui que dá pra ver perfeita dissecção. Aqui, certo? Então, olha essa dissecção aqui. Eu tenho uma luz verdadeira e eu tenho uma luz falsa aqui do lado, tá vendo? Isso é uma dissecção. Vocês já estudaram isso. Essa imagem longitudinal nós vemos bem melhor ainda. Tá vendo a linhazinha? Que marca a separação da luz verdadeira para a luz falsa. O que é que causa essa dissecção, né? Pode ser causado por trauma cervical, em acidentes ou lesões deportivas, manipulação quiropráxica do coelho, do pescoço. Eu sempre falo que eu não dou meu pescoço para ninguém, médico ou não, né? Quando não causa uma dissecção, causa um trauma cervical, já teve. Tem até o caso de uma menina no TikTok. O TikTok é massa, mas é porque ela contou a história dela no TikTok. Ela tava para se receber, ela é americana, norte-americana. Ela tava para se formar, ela tava nos exames finais da carreira. E aí, como ela tava passando muito tempo estudando, né? A gente fica assim com o pescoço inclinado. Ela tava com muita rigidez da nuca, com dor, né? Quem nunca, né, sentiu dor no corpo por estudar? E aí, a mãe dela foi e pagou um quiropraxista pra poder relaxar, né? Pra ela poder estudar melhor, que ela tava sentindo muita dor. Os relaxantes musculares não estavam ajudando. E aí ela foi. E quando ele fez a manipulação do pescoço dela, ele lesionou a vértebra cervical, que lesionou a médula e ela ficou tetraplégica. Há um mês de se receber, né? Hoje ela até a respiração, ela é tracostomizada até, se eu não me engano. Bem triste a história dela, por isso que eu falo, eu não dou meu pescoço pra ninguém. Pode ser causado também com tosse, espirro, no momento de força, no parto, né? Muitas mulheres, elas fazem muita força que causa uma dissecção. No ato sexual, síndrome de Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular, síndrome de Marfan, osteogênesis imperfeita, desculpa, rim poliquístico, déficit de alfa-1 antitripsina. E os fatores predisponentes são hipertensão, migrânia, né? Anticonceptivos, de novo, tabaco, álcool e obesidade, ok? Os estudos, como é que a gente vai estudar a dissecção da carótida? Angiorressonância ou angiotaque, né? Onde a gente vai ver a oclusão e a presença do flap, da dissecção e aneurisma. Um ataque ou ressonância magnética para confirmar uma CV isquêmico e a punção lombar, se eu tenho dúvida se ocorreu uma hemorragia subaracnoide. Como é que esse paciente ele vai, como é que esse paciente ele vai apresentar, né? Ele vai apresentar uma dor no pescoço ou uma dor de cabeça em até 90, Elvis, mamãe tá dando aula.
em até 90% dos casos. E essa dor de cabeça não é tipo, ah, eu assisti uma aula agora minha cabeça tá doendo. É aquela dor de cabeça que o paciente não consegue nem abrir os olhos, né? É uma dor de cabeça absurda. Uma síndrome de Hanner, com pitoses e mioses, né? Zumbido de ouvido, dor no couro cabeludo, compromisso dos pares craniais, uma dor orbitária, ou monoocular, tá? Compressão das raízes nervosas, um ACV isquêmico ou isquêmico transitório, porque pensa, eu tenho uma dissecção da carótida. Eu falei pra vocês, não tem nem 10 minutos, que a carótida ela é responsável por 80% do fluxo cerebral. Então, se eu tenho a minha carótida e eu tive uma dissecção do lado direito, então vai diminuir o fluxo, por exemplo, vai diminuir o fluxo cerebral do meu lado direito, que vai levar a um ACV isquêmico, certo? E hemorragia subaracnoide pela mesma razão, que pode também levar a um ACV isquêmico ou um ACV hemorrágico, ou pode ser uma dissecção mais alta que pode levar a essa hemorragia. Como nós vamos tratar, né? O tratamento é com trobolíticos, alteplase. Dentro de 3 horas a gente estará instaurado o quadro. Antiagregantes, se eu tenho hemorragia subaracnoide ou um infarto de maior tamanho, né? Que eu posso usar aspirina ou clopidogrel. E angioplastia com colocação de stent ou cirurgia. E nessa imagem aqui nós temos a angiografia da carótida interna, né? Que tem aí no A o início da dissecção. No B, eu já tenho a separação distal, né? E no C, tenho o início do fluxo, né? Com a hipotensão arterial espontânea. E do outro lado também nós temos a carótida esquerda, nesse caso, antes do tratamento farmacológico e depois do tratamento farmacológico na imagem B. A dissecção espontânea da vertebral, né? Ela pode se produzir, se produzir a partir de um hematoma, que ocorre na parede do vaso por um trauma cervical, por hipertensão, por anticonceptivos, por displasia fibromuscular, né? Vai produzir uma cefaleia intensa, só que essa cefaleia ela é mais posterior, porque pensa, a artéria vertebral ela vai se anastomosar para formar a artéria basilar. E o recorrido dela, não sei se vocês lembram de anatomia, quando ela é rama da subclávia, ela ascende pelos 6 primeiros. Eu tô apontando com o meu dedo. Ela ascende na apófise transversa, pelo agorreiro da apófise transversa das 6 primeiras vértebras cervicais. Então, ela tá bem posterior, certo? Então, ela vem posterior, ingressa pelo forame magno e aí se anastomosa ali mais ou menos no nível do surco bulboprotuberancial em forma basilar. Então, se eu tenho uma dissecção espontânea da vertebral, eu vou ter uma dor de cabeça posterior, né? Na região da nuca. Então, eu tenho uma cefaleia intensa posterior com nucalgia. Vai apresentar transtornos visuais do gosto, soluço, né? Hipossoluço, ronqueira, síndrome de Claude-Bernard-Horner, síndrome cerebeloso como atáxia. Por quê? Por que que eu vou ter um síndrome cerebeloso? Porque a irrigação do cerebelo, ela é exclusivamente da vertebral e da basilar, né? Da vertebral, pode-se dizer, porque a basilar ela é a anastomose da vertebral. Então, a irrigação, se eu tenho uma dissecção da minha artéria vertebral, eu tenho uma falha, uma diminuição do fluxo sanguíneo para o meu cerebelo que vai causar um síndrome cerebeloso, porque esse cerebelo ele vai começar a morrer, certo? Então, eu tenho um ataque, nistagmo, perda do equilíbrio com náuseas e vômitos. Então, aqui foi a imagem que eu fui para mostrar para vocês, né? A gente tem aqui a artéria vertebral, tá vendo? E olha a dissecção, olha ela normal aqui e olha ela com dissecção aqui. Olha a dissecção dela aqui, né? Dá pavor só de ver. E nós temos o ACV hemorrágico. O ACV hemorrágico é a presença de sangue dentro do tecido encefálico, né? Que pode ficar limitada dentro do parênquima cerebral ou pode se estender até os ventrículos, que vai citar nos ventrículos, vai para o espaço subaracnoide, né? Que é provocado por uma rotura de uma artéria. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são idade avançada, sexo masculino, hipertensão arterial, uso de cocaína ou anfetamina e alcoolismo. Essa imagem eu achei uma imagem sensacional, né?
Quer dizer, é horrível pra pessoa, mas pra gente é sensacional. Então a gente olha aqui um corte coronal, né, dos meus lóbulos. E aqui no lóbulo direito a gente vê o tamanho desse sangrado, né, e a lesão que ele causou antes de levar o paciente a óbito. Tá vendo o desplazamento? Olha como ele ocupou o espaço do meu ventrículo aqui, lateral. Tá vendo? Então, é uma característica que a gente tem no hemorrágico, é desplazamento das estruturas. Qual é as características dele? Uma rápida progressão dos sintomas, convulsão, hipertensão endocraniana, compromisso da consciência maior que o déficit focal, meningismo por extensão da hemorragia ao espaço subaracnoide. Tem que ter cuidado, porque o ACV hemorrágico ele pode ter uma clínica parecida com uma hipertensão endocraniana, tá? Quais são as causas? As causas a gente vai ter as causas principais, tá? As duas causas principais, que ocupam 80% dos ACVs hemorrágicos, é a arteriosclerose, os vasos perforantes profundos, e a angiopatia amiloide. E depois a gente tem as causas secundárias. Cocaína, anfetamina e álcool, anticoagulação excessiva, emergência hipertensiva, uso de trombolítico, por transtornos de plaquetas de coagulação, por malformação arteriovenosa cerebrais, por tumores primários ou metastásicos que sangra, por transformação hemorrágica de um ACV isquêmico, por ruptura de um aneurisma cerebral e por hemorragia intraventricular primária. O que eu ia falar? Ah, sim. Quando. Inclusive, foi no primeiro dia que eu fui de guarda, que eu tava com o Matheus. Eles tinham recebido na madrugada uma paciente de 26 anos com convulsão, né? Foi a primeira coisa que ela chegou. Convulsões reiteradas, que não passou, né? Com o, o diazepam. E aí, quando eles fizeram toda a clínica, ele percebeu que ela entrou em estado comatoso muito rápido. Ele falou assim, não, essa paciente, ela provavelmente ela tá com um ACV hemorrágico, vamos levar ela para ataque para poder... Porque o tratamento é diferente, né, do ACV hemorrágico para hipertensão endocraniana. Se você fizer um tratamento de ACV hemorrágico achando... Se você fizer o tratamento de uma hipertensão endocraniana achando que é um ACV hemorrágico, você mata a paciente. E ela chegou lá, ela tava... Quando eu cheguei, né, Matheus passou o caso clínico dela, e ela tava com Glasgow, não lembro, acho que de novo, 9 ou 8, né, ela já tava entubada, ela tava entubada, estava com acesso central, e ela ia ser levada para poder fazer um ataque para ver a extensão do dano. E aí, quando chegou o ataque dela tava tipo quase isso aqui. Ela tava com um sangramento enorme, né? Com desvio de estruturas, né? Os ventrículos dela tava bem desplazado. Ela chegou a fazer a cirurgia de descompressão para drenagem, mas ela não resistiu. Eu acho que eu nunca vou esquecer isso, porque eu fiquei impressionada, porque ela era muito nova, né? Eu vi os filhos dela, ela tinha 3 filhos, o marido e os filhos, e eu fiquei, tipo, muito triste quando eu vi o ataque dela, porque a chance dela era... O médico, na verdade, quando foi buscar ela pra fazer ataque, já falou, nossa, tão jovem, tipo assim... Quando ele falou isso, eu falei, não vai dar bom, não, né? A principal causa, né, que é a aterosclerose de vasos perfurantes profundos. A causa mais comum é a hipertensão arterial, afeta a cápsula interna, gânglios da base, protuberância ou cerebelo, que podem produzir hipertensão endocraniana e se apresenta como o hematoma do putamen e, de acordo onde eles atingem, eles vão ter uma clínica diferente, certo? Então, no hematoma do putamen, o paciente ele vai ter cefaleia, vômitos e signos de lesão focal. No hematoma talâmico, vai ter síndrome sensitivo talâmico associado a hemiparesia ou hemiplegia, hemorragia peduncular, coma, parálise do par 3 e 4. Hematoma pontino vai ter quadriparesia, descerebração, pupilas mióticas e reativas, com síndrome de enclaustramento, lembra que eu falei? Do síndrome de enclaustramento. A hemorragia bulbar, o hematoma cerebeloso, né? O paciente vai apresentar todas as lesões cerebelosas, ataque, vértigo, cefaleia, vômito, manifestações vestibulares, piramidais, lesão dos pares, depressão progressiva da consciência, que leva ao coma,
E hematomas lobais, que vai ter a simatologia, depende do lóbulo afetado, né? Então, se afeta o lóbulo frontal, meu Deus do céu, eu estou fazendo escândalo. Se afeta o lóbulo frontal, o paciente ele vai ter uma hemiparesia contralateral à lesão, né? Se afeta o lóbulo parietal, o paciente vai ter uma hemiparesia também contralateral, hipoanestésia contralateral, também vai ter afasia, vai ter apraxia. Se afetar o lóbulo temporal, ele tem uma hemianópsia ou quadrantópsia. E se o hospital, ele vai ter uma hemianópsia homônima contralateral. Como a gente estuda o ACV hemorrágico? Né? A gente vai pedir o laboratório com o hemograma completo, com reconto de plaquetas, tempo de sangria, quick e KPTT, ionograma plasmático e para descartar hiponatremia, um ataque sem contraste, uma angiotaque para ver o signo de spot e a ressonância magnética. Como é que se trata esse paciente? Cabeceira da cama 30 graus, uma profilaxe de trombose venosa profunda, para se evitar lesões, uma profilaxe de trombose venosa profunda e vai evitar lesão, né? Que são as escaras, fazendo a mudança de posição do paciente a cada 2 horas, porque paciente, você sabe, paciente que fica acamado muito tempo começa a ver uma lesão da pele que vai abrindo e ferida, então a gente vai evitar essas escaras. Intubação com assistência respiratória mecânica. Se o paciente apresentar convulsão, vai dar uma difenilmidantoína intravenosa. Alimentação enteral e mantenimento da glicemia em valores normais, né? A pressão, nós só vamos diminuir em 15% caso ela se eleve acima de 220 por 120, tá? Vai parar o sangrado, diminuir o sangrado é ótimo. Vai parar o sangrado com ácido tranexânico intravenoso, 1 miligrama em bolo. Quando a gente fala em bolo, a gente diretamente não vai passar na via que tá recebendo soro, vai pegar na corrente sanguínea, fazer um acesso na hora e ó, passar, certo? Seguido por 1 miligrama em 8 horas. E vai fazer cirurgia, né? A indicação para um tratamento cirúrgico é quando o paciente entra em rápido deterioro dentro das primeiras 8 horas, né? Quando os hematomas eles superam de 20 a 30 ml, que foi o caso da paciente que eu vi na guarda, né? E pacientes com Glasgow 9 a 12. Então, nesses casos, se faz a evacuação quirúrgica do hematoma, né? E vai depender de onde está esse hematoma, né? Porque, por exemplo, se está no tronco encefálico, perto do tronco cefálico, você sabe que no tronco cefálico a gente não mexe, né? Então, depende de onde está esse sangrado. Vamos começar com e, claro, a chance de sobrevida desse paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica é menor. Deixa eu beber água. Vamos para as perguntas de exame, né? Que tá, acho que até aquele daquele arquivo que tem várias perguntas de vários anos, então. Então a gente vai ver as perguntas tá relacionado com as 2 aulas que a gente teve, né? Paciente com ACV com hemiplegia do lado direito, de 12 dias de evolução. Ao levantar o membro superior esquerdo, quando o médico manda, se detecta certa elevação do membro superior direito. O que é isso? Isso é cicinese de imitação, certo? Lembra que eu falei que o paciente, se ele tem hemiplegia e ele tenta mover o membro do lado sano e o lado esquerdo tenta imitar, é a cicinese de imitação. Confirme os achados semiológicos de um paciente que apresenta, ou, desculpa, que confirmam se uma atáxia é labiríntica. Ai, gente, peraí. Voltei. Certo? Explica os achados semiológicos que confirmam que uma atáxia é labiríntica. Então, uma atáxia labiríntica
o que que vai ter? Uma ataxia labiríntica é quando ocorre o dano do nervo vestibular ou laberíntico periférico. Então, o paciente ele vai ter um vértigo periférico, vai ter náuseas, vômitos, sudoração, palidez, vai ter Romberg positivo, marcha em sítio positiva, marcha em estreixa de Babinski e o Well. Então, todos esses são achados semiológicos que o paciente vai ter no ataque labiríntico. Paciente com parálise facial periférica, como é que se encontra a semiologia desse paciente? Então, lembra que a parálise facial periférica, ela é sempre hemifacial, certo? Ela é sempre central. Perdão, ela é sempre total. Então, o paciente ele vai apresentar é, o, a ausência das arrugas da frente do lado afetado, da testa, né? O arco nasogeniano, ele vai apresentar a caída do lábio do lado afetado, então ele tem a caída do lábio, a caída dos. Como é o nome? Eu esqueci o nome desse, o nome anatômico, tá? A caída do lábio do lado paralisado, ele vai ter lago oftálmicos, né? O olho ele vai estar mais aberto. Ele vai ter enoftalmos, né? Tudo isso é parálise facial periférica. Qual é o signo do amorrador invisível e que paciente apresenta esse signo? O signo do amorrador invisível, nós vamos ver em pacientes que apresentam, que têm Parkinson, né? Devido à rigidez. Então, é um signo é uma resposta clínica da rigidez do Parkinson. Então, o paciente, quando ele se deita devido à rigidez do queixo, a cabeça dele vai ficar flotando, que é o chamado de signo de Amorradon invisível, né? Vocês lembram que o Parkinson ele tem temblor, rigidez, então vocês têm que saber falar bonitinho onde se vê. E não se vê somente em Parkinson, né? Se vê também em Parkinson Plus, Parkinsonismos, e também eu acho que, se eu não me engano, vê também na enfermidade de Wilson. Essa, esse signo de amorrador invisível. Paciente com Parkinson tem rigidez em membro inferior e membro superior. Que consequências tem dita rigidez, né? Então, como é que vai estar essa rigidez no membro superior e no membro inferior? Então, os músculos vão permanecer constantemente tenso e contraído, né? Que é a hipertonia. Então, no membro superior, ele vai ter um signo de roda dentada. Ele vai ter a face de jogador de pôquer no rosto. E no membro inferior, como vai estar em flexão, vai impedir a marcha, que é chamada de marcha festinante. Além de tudo, a gente também tem a prostração e o signo do amorrador invisível também, que dá no pescoço, certo? Paciente com reflexo patelar direito e esquerdo abolido. O que é que indica? Aí a gente tem reflexos, né? Se eu dou o martelinho lá num ligamento e ele não apresenta a extensão, então eu tenho uma lesão em L3 e L4. Como é tanto no joelho direito quanto no esquerdo, é bilateral. Reflexo corneano, quais pares estão involucrados, né? O reflexo corneano lembra que você pega um pedaço de algodão e passa no olho, né? Então, esse reflexo corneano, quais pares estão involucrados? Eu preciso ter a aferência, que é no par 5, né? Que é onde eu vou passar a sensibilidade. Quem passa a sensibilidade é a rama 1 do par 5. E a eferência, que é qual a resposta que eu espero? Que feche meu olho. Então, eu tenho a eferência se dá no par 7. E aí eu fecho o párpado. Então, aferência no par 5, eferência no par 7. É sempre bom colocar bonitinho assim, porque melhora. Então, o jeito que você responde, quanto mais detalhado você tiver, melhor, tá? Passando aqui o brilhozinho do meu lado. Semiologia do paciente com parálise do terceiro par direito. Então, o terceiro par direito é o oculomotor. Então, o que o paciente vai ter? Ele vai ter a midriase paralítica, né? Onde eu tenho a pupila, ela vai estar midriática, e se eu colocar a luz, eu não vou ter o meu reflexo, né? Falta do reflexo consensual, perda do reflexo fotomotor, o paciente ele não abre o olho lesionado, ele tem uma queda do párpado, porque eu não tenho a inervação do elevador do párpado. Se está afetando o terceiro par, eu não tenho a inervação do reto superior, reto inferior, do oblíquo menor,
do reto interno, então o paciente ele não vai ter um movimento hacia dentro, né? Ele não vai ter, eu não tenho a inervação, não tenho a função da acomodação, então eu tenho falta do reflexo de acomodação, certo? Apitose palpebral e diplopia, tá? São todas lesões que eu tenho num paciente com lesão no terceiro par direito. Lembra que tem que colocar tudo do lado lesão. Se você quiser colocar direito, você fala do lado da lesão, tá? Rigidez e bradicinésia do Parkinson. Como se manifesta? Rigidez. O paciente ele vai ter o signo da roda dentada, lembra aqui no membro superior como vai estar flexionado. Se eu for puxando esse membro superior para baixo, forçando a extensão, ele vai ir aos poucos, então ele vai, para, vai, para, vai, para. Então eu tenho o signo de roda dentada, signo do amorrador invisível, né? A marcha festinante, que é a rigidez do membro inferior, e a face inexpressiva, que é do jogador de poker. Já a bradicinésia vai ter uma lentitude de movimento, dificuldade de fazer tarefas cotidianas, micrografia, né? O transtorno da fala, a diminuição da frequência do parpadeio e a dificuldade de deter-se ante um obstáculo. Lembra que ele tem uma dificuldade para começar a caminhar e uma dificuldade para parar. O que é o signo da navarra e o signo da roda dentada? Da roda dentada a gente acabou de falar, que se dá por uma lesão extrapiramidal, né? Uma hipertonia da enfermidade de Parkinson. Já o signo da navarra é uma síndrome piramidal, né? Pela hipertonia, por uma lesão na motoneurona superior ou de primeira motoneurona. Qual é o signo, a diferença do signo da navarra para o signo da roda dentada? O signo da navarra, eu vou ter uma resistência inicial, e aí, quando é vencida, ela vai de vez. Então, se eu tô aqui com meu braço flexionado, se eu forço uma extensão, o braço desce de vez. Que é o contrário da roda dentada, que ele vai cedendo aos poucos. Certo? Próxima questão. Paciente apresenta lesão na médula espinhal, nas asas anteriores, com plegia no membro inferior direito. Quais são os achados semiológicos e quais são o que acontece ao ingresso e aos 10 dias, né? Então, o que é que o paciente ele vai ter? Ele vai ter uma hipotonia, porque eu tenho uma lesão de astas anteriores, então eu tenho uma lesão de motoneurona inferior. Se eu vou ter uma lesão de motoneurona inferior, eu vou ter uma hipotonia pela denervação, o paciente vai apresentar fasciculação, o paciente não tem Babinski, não tem clonus, né? E depois dos 5 dias, esse paciente vai continuar do mesmo jeito, né? Não muda para hipertonia. O que muda para hipertonia é a lesão de motoneurona superior. Diferença de vértigo periférico para vértigo central. O vértigo periférico, ele vai ter um início brusco, piora mover a cabeça, é acompanhado de sintomas auditivos. Ele pode ser ocasional intenso, com nistagmo bilateral, horizontal ou rotatório. Ele melhora o nistagmo quando manda o paciente fixar a mirada, né? Ele tem transtornos leves ao caminhar, ele tem Romberg positivo, marcha em estreixa de Babinski positivo e marcha em sítio positiva. Já o vértigo central, ele tem um começo lento e progressivo, é constante e permanente, ele tem intensidade leve e moderada, com nistagmo unilateral, bilateral, vertical ou multidirecional, que não melhora ao fixar a mirada. O movimento da cabeça não piora o vértigo, ele não tem sintomas auditivos, mas ele tem um transtorno severo do equilíbrio, onde o paciente não vai caminhar, tá? E, além de tudo, o paciente apresenta atáxia. Então, são perguntas de exame que são das 2 aulas que a gente teve, ok? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, né? Manda mensagem no WhatsApp, tanto no grupo, pode ser dúvida sua, pode ser dúvida de várias pessoas, ou pode mandar no privado também, não tem problema. E é isso. Boa semana para vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijo, amores.